Os 3 códigos da riqueza de Salomão, que te ensinarão a ser rico de uma vez por todas. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Provérbios 16:16. Que Salomão, filho do rei Davi, foi um dos homens mais ricos e sábios da humanidade, vocês já sabem. Mas qual seria o segredo da sua riqueza? Será que existe algum código universal da riqueza que o rei Salomão usou e que o tornou tão rico? A resposta é sim. E, na verdade, existem 3 códigos principais responsáveis pela riqueza de Salomão. Porém, um desses códigos está oculto na Bíblia, e hoje você poderá acessar esse código para abrir as portas da riqueza e prosperidade, assim como qualquer coisa que você desejar manifestar. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já vai deixando o seu like. Hoje nós vamos discutir sobre um tema que com certeza interessa. 3 códigos para você ficar rico. Mas não é qualquer código. São códigos acessados pelo rei Salomão e que você também pode acessar. A verdade é que se você acessar esses códigos, um universo de possibilidades poderá se abrir à sua frente. E não somente a riqueza, dinheiro e prosperidade, pois nem todos sabem, mas eu lhes digo, a riqueza é muito subjetiva. Cada um interpreta a riqueza de acordo com o seu nível de consciência. Entretanto, acessar esse código, que eu chamo também de princípios, e que o rei Salomão acessou e tomou posse, te fará conectar com uma fonte ilimitada. Esses códigos vão muito além de apenas atrair riqueza, pois eles são responsáveis por 3 coisas: a manifestação, o manter e o transbordar. Este é o tripé da verdadeira prosperidade. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que o meu propósito é compartilhar as coisas que eu aprendi de uma forma muito simplificada, clara e que qualquer pessoa possa entender. Agora que você chegou até aqui, que tal deixar o seu like? Se você for novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. O vídeo pode ser longo, porém se trata de um conhecimento valioso. Então preste atenção e fique até o final. É muito bom ter você aqui. Fico orgulhoso de te ver fazendo parte disso. Alguém já te disse que o primeiro passo para a riqueza começa na sua forma de pensar e de ver o mundo? Me refiro à riqueza honesta, a partir do momento que você entende que o mundo não se importa com o que você deseja, mas sim com o que você tem a oferecer. Você entende algo que a maioria não entende. A maioria das pessoas gosta de pedir, exigir direitos, porém não pensam em oferecer algo. Se você entendeu o espírito da coisa, digite aí nos comentários. É oferecendo que se recebe. Faça isso que eu deixarei um coraçãozinho no seu comentário. Preste atenção aqui. Eu sei que muitos vão criar objeções sobre a figura de Salomão e sobre a sua riqueza, dizendo: "Ah, mas Salomão nasceu um berço de ouro." Outros vão dizer que Salomão errou diversas vezes. E outros vão dizer outras coisas, como o templo de Salomão foi destruído e está em ruínas. Por isso, não devemos adorar a riqueza, pois a riqueza leva à ruína. Deixe-me falar uma coisa sobre a riqueza. Quem possui consciência de riqueza entende que a mesma gera oportunidades de escolhas e simplesmente amplifica as nossas virtudes, caso olhemos para elas, assim como também amplifica as nossas imperfeições, se darmos foco e atenção para elas. O fato de Salomão ter nascido em berço de ouro, sendo filho do rei Davi, não garantiria manter a riqueza, poder e autoridade que o seu pai tinha. Da mesma forma que se você ganhar algum prêmio de loteria, isso não garantirá sua riqueza. Precisa de algo a mais e iremos discutir sobre isso. Outra coisa que também é muito importante salientar é que muitos julgam o rei Salomão pelos seus supostos erros. Então eu te pergunto, quem é perfeito? O grande problema é que as pessoas buscam seres perfeitos, idolatram políticos, celebridades, artistas, líderes religiosos, e quando descobrem erros dessas pessoas, ficam desapontadas e simplesmente as condenam pelas suas imperfeições ou erros, e não por suas virtudes.
Perceba que ficar rico não garantirá sua riqueza eterna, mas se você tomar posse e usar princípios eternos que nunca morrem, aí sim você poderá manifestar, manter e compartilhar riqueza. Vale ressaltar o seguinte: o propósito desse vídeo é para que você se atente a códigos que Salomão acessou. O meu interesse, de forma alguma, é impor alguma ideia religiosa sobre o que eu acredito e o que eu não acredito, ou qualquer que seja a ideia. O intuito deste canal não é te alienar, pelo contrário, é fazer com que você pense com liberdade e, assim, por conta própria, determine o que faz sentido ao seu favor. Agora vamos falar sobre os códigos. E fique atento, pois eu vou deixar o código mais importante por último. Por isso eu peço novamente, fique até o final do vídeo. Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu darei a você." Salomão respondeu: "Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação." Deus disse a Salomão que ele receberia o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra. Bom, talvez você saiba disso ou não, mas Salomão era muito jovem quando assumiu o trono. Segundo o que está escrito na Bíblia, ele não sabia o que fazer, nem como reinar. O que Salomão pediu a Deus foi sabedoria e discernimento para poder governar o seu povo, mesmo possuindo muitas riquezas e sendo herdeiro do rei Davi, que era muito amado pelo seu povo. Salomão entendeu que a riqueza por si só não era suficiente para manter o reinado e a autoridade que seu pai lhe deixou. Aqui, entramos no primeiro código que Salomão acessou e tomou posse, que é sabedoria para governar. Podemos ver claramente, através da vida de Salomão, que para manter a riqueza, apenas com riqueza não bastaria. Para governar, manter sua riqueza e multiplicá-la da forma como ele fez em seus anos de reinado, a avareza teria que dar lugar ao discernimento. Salomão escreveu nos Provérbios, no capítulo 16, verso 16: "É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata." No capítulo 17, verso 16, ele acrescenta: "De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Seu maior desejo não deve ser por riquezas. Seu maior desejo deve ser por sabedoria, e mais do que isso, adquirir sempre mais sabedoria, pois a sabedoria e o discernimento serão responsáveis pelo manifestar, pelo manter e pelo multiplicar das riquezas, assim como ser respeitado pelo mundo ao seu redor." Deixe-me dizer uma coisa: a riqueza já está disponível para você. Mas é necessário que você esteja mentalmente preparado para enxergá-la e manifestá-la de fato em sua vida. Você pode trabalhar em sua mentalidade para recebê-los. Bem, o segundo código de Salomão para ficar rico é sobre o tomar posse. Isso quer dizer entrar em ação. Preste bem a atenção agora. As mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. De nada vale você adquirir sabedoria se você não usar essa sabedoria a seu favor e entrar em ação. Me diz aí, você acha mesmo que Salomão simplesmente recebeu o download de sabedoria vindo do alto, ou Deus o presenteou com oportunidades para que ele pudesse tomar posse da sabedoria e assim ser considerado o rei mais sábio da sua época? O que você pensa a respeito? Me diga aí no campo dos comentários a sua opinião. Olha, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito sim que nós podemos ter uma certa conexão com a sabedoria infinita. A gente vai discutir mais sobre isso no código de número 3, mas essa sabedoria só é de fato sabedoria quando a colocamos em prática. Caso contrário, não passa de conhecimento. A gente sabe, principalmente vivendo na era do conhecimento, onde a gente simplesmente tem tudo que a gente quer na palma das mãos. E sabe que conhecimento em excesso se torna uma overdose de conhecimento, caso você não coloque em prática. De nada vale você fazer um curso ou ler um livro sobre investimento de um autor que é rico, se você não entrar em ação ou colocar em prática o que o autor no curso ou do livro está dizendo, está ensinando. Em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza.
A sabedoria só é sabedoria quando você entra em ação. Ficou claro? Espero que sim. E deixando um pouco de o que foi ensinado por Salomão e entrando no peça, acredite e receba, que foi ensinado por Jesus, eu tenho que abrir os seus olhos. A maioria das pessoas que começam a estudar sobre esses assuntos da lei da atração, metafísica, novo pensamento e pensamento positivo, pensam que receber é simplesmente ficar meditando e esperando pelo melhor. No início, eu pensava assim também, e é óbvio que eu não estou dizendo para você pensar no pior ou esperar o pior, mas entenda algo. O receber ensinado por Jesus significa tomar posse do que é seu. O verbo receber, no latim significa recipere, que significa tomar de volta, ou entrar em posse de. Tá, mas como assim tomar de volta? Preste atenção nisso aqui. Tomar de volta é acessar no plano físico o que já foi manifestado aqui na sua mente com clareza. Eu não vou entrar em detalhes hoje sobre esse assunto, por mais que eu queira, pois o vídeo ficará longo demais. Mas para que a nossa conversa de hoje seja proveitosa, pegue o que foi dito com muito carinho. Receber e tomar posse é entrar em ação, é colocar em prática o conhecimento adquirido, assim como as ideias vindas da sua intenção clara. Acredite, quando você tem uma intenção clara e põe em prática o próximo código de número 3 que eu vou revelar com ação, as coisas simplesmente acontecem. Mas voltando ao exemplo de Salomão, quando ele pediu sabedoria, veja que interessante. Após aquela conversa entre Deus e Salomão em sonho, quando Deus disse que daria a Salomão não apenas a sabedoria e discernimento, mas riqueza e fama, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3 e verso 16 em diante, acontece algo que veio pôr em prática, em ação, a sabedoria que Salomão pediu a Deus. Que não é um download, pelo menos eu acredito que não seja simplesmente um download. Provavelmente você já conhece essa história. Se você não conhece, veja que interessante. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa 3 dias depois de nascer o meu filho. Esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou meu filho enquanto eu dormia e o colocou ao seu lado, pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dei à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada e cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra mulher, porém, disse: não será nem minha nem sua, corte-a ao meio. Então o rei Salomão deu seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo o Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer a justiça. Preste atenção na última frase desta passagem. Quando todo o Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer a justiça. Quer dizer então que antes, quem sabe, o povo de Israel não acreditava que um jovem teria sabedoria para reinar e administrar riquezas. Salomão teve que provar isso, exercendo sua função como rei, e mais do que isso, colocar em ação a sabedoria adquirida. Se você entendeu verdadeiramente o que foi dito, escreve aqui nos comentários a seguinte frase: isso para fixar esse conhecimento em sua mente. Para manifestar riquezas, eu coloco em ação a sabedoria adquirida. Vou repetir. Para manifestar riquezas, eu coloco em ação a sabedoria adquirida.
E se você quiser, pode pausar este vídeo para escrever. É muito importante que você escreva essa frase, pois ela vai condensar e validar o que discutimos até agora. Bem, eu vou acreditar que você já tem escrito e eu vou dar continuidade. O código de número 3 de Salomão está quase que imperceptível na Bíblia e tem a ver com honra, gratidão e sinceridade. Presta atenção nesse ponto que ele é importante. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. É bom repetir, ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Deixe-me te falar uma coisa sobre isso. De forma alguma, estou dizendo que concordo com holocaustos e sacrifícios de animais. Isso não faz sentido para mim. Mas na época em que Salomão viveu, essa prática era comum e demonstrava, através da consciência da sua época, um ato de gratidão. E é nesse ponto que quero chegar. Salomão tinha um coração sincero e muito grato, e isso é muito bem observado quando Deus, em sonho, faz a seguinte declaração a Salomão: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Veja qual foi a resposta de Salomão. Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Salomão, antes mesmo de pedir e acessar a sabedoria que o tornaria um dos homens mais ricos e sábios da história da humanidade, segundo a Bíblia, o homem mais rico é mais sábio de sua época. Ele possuía um coração grato e sincero. Meu amigo, minha amiga, antes de qualquer coisa, seja grato, sincero e claro sobre o que você quer. Eu espero sinceramente que você tenha entendido que a sabedoria vale mais que ouro, que as mãos diligentes manifestam riqueza e que se você não sabe o que é ter uma mão diligente, pesquise. Tá certo? E tem mais. Um coração grato e sincero tem conexão com a fonte infinita, onde todas as respostas e soluções estão. Agora será revelado os 7 segredos de Salomão para ser rico, sábio e poderoso. Se você aplicar esses ensinamentos em sua vida, poderá ter o mesmo resultado também. Confira agora. Hoje iremos falar sobre o sábio dos sábios, o mais rico dos sábios, aliás. Você sabe de quem estou falando? Há muito tempo, existiu um rei sábio e rico que ajudou toda a população de seu reino. Seu trabalho foi tão admirado que é possível ver seu nome em várias passagens da Bíblia. Rei Salomão foi um homem que tinha uma grande ligação com Deus e também foi o primeiro a construir um templo de adoração em Jerusalém. Seu governo, considerado muito sábio, fez com que ele recebesse toneladas de ouro por ano, tornando-o detentor de uma das maiores riquezas, se não a maior da história. Mas sua relação com suas mais de 1000 mulheres o fez perder tudo aquilo que havia conquistado. No fim, seu grande palácio e seu grande templo foram obliterados, extintos por outros povos. No vídeo de hoje, iremos abordar 7 princípios do rei Salomão. Mas antes iremos contar, em resumo, uma breve história sobre seu reinado e sua trajetória. Se você ainda não é inscrito do canal, vai lá agora e se inscreva para não perder nenhum de nossos vídeos. Hoje vamos falar sobre o homem considerado o mais sábio e rico da história da Bíblia. Acredite ou não, ele teve uma fortuna estimada em 2,8 trilhões de dólares.
Essas informações foram tiradas de uma série de sites. Inclusive fomos nos sites mais confiáveis de economia, que são revistas, porque a gente está numa era de internet. Então fomos pesquisar na rede esses sites para obter essas informações. Toda a riqueza que falam que Salomão possuía é muito plausível, tá? Porque naquela época, alguns reis do Egito também tinham essa grande riqueza. Então, tranquilamente é possível que Salomão tenha conseguido isso. Lembrando que ele foi um grande rei, onde sua fama o precedia, então vamos começar logo esse vídeo. Pedirei a vocês, logo de cara aqui, uns 30.000 likes. Assim voltarei com mais vídeos sobre Salomão. Então vamos lá, galera, vamos bater a meta. Comenta aí também. Com a sabedoria que Deus me dará, eu ficarei rico. Energia positiva pessoal. Isso te trará riqueza, até mesmo a energia positiva do seu comentário. E para mostrar que estamos com você nessa jornada, eu deixarei um coraçãozinho no seu comentário. Ok, agora vamos lá. Salomão foi o 10º filho do rei Davi, que imperou naquela época por 40 anos e 6 meses. O rei Davi, que derrubou o gigante Golias com uma pedra na cabeça. O corajoso Davi, ele tinha só uma pedra contra um gigante. Obviamente ele seria morto, mas como ele confiou e pediu para Deus, aquela pedra pôde derrubar o gigante. Assim, ele virou rei. Então, ele ficou rei por 40 anos, e foi assim que acabou tendo seus filhos, inclusive Salomão. Salomão era o 10º filho, certo? Sendo assim, naquela época, era praticamente impossível ele virar rei, porque, pela lei, a coroa deve ser dada ao primeiro filho. Vinha o primeiro filho. Aí, digamos que acontecesse algo com o primeiro filho, ia vir o segundo, depois do terceiro ou quarto, entenderam, né? Ele era o último, o 10º. Mas uma coisa aconteceu. Amnon, Quileabe e Absalão, que eram seus 3 irmãos mais velhos. O primeiro, o segundo e o terceiro morreram. Então, o 4º filho na linhagem era Adonias, que estava comandando o reino. Quando Davi começou a ficar mais velho, o Adonias então começou a comandar meio que remotamente. As coisas no reino estavam tocando. Só que nessa época, um profeta, Natã, entrou e falou com Davi. Quem deveria ser o novo líder seria Salomão, o 10º filho, que era muito novo na época para aquilo. Na época, Adonias tentou fazer de tudo para ficar no poder, mas não conseguiu e jurou respeitar o comando do seu irmão mais novo, Salomão. Só que o que aconteceu na época, quando um rei morria, quem assumia seu lugar também o seu harém. Eles tinham muitas mulheres, eles tinham muita mulher mesmo. Então, o harém de Davi seria dado pelo novo rei, e Adonias já estava se relacionando com uma mulher na época. Ele queria ficar com essa mulher, queria fazer desse relacionamento com a mulher uma desculpa para continuar sendo o rei. Salomão, quando subiu e virou o rei, mesmo muito jovem, houve uma confusão. Não se sabe se com 18 ou 20 anos, mas foi nessa faixa etária. Ele virou o rei e mandou matar o irmão dele, Adonias. O irmão dele foi morto por causa disso. Era uma época onde as pessoas morriam mais fácil. Era mais difícil ser uma pessoa naquela época, por assim dizer. E foi assim que Salomão reinou de 971 a.C. a 931. Vou te explicar. A ordem das datas é decrescente, porque é antes de Cristo. Então, na contagem regressiva, seria de 971 a 931. E foi igual ao seu pai também, 40 anos de reinado. E o que aconteceu? Salomão é uma pessoa inteligente, muito sábia. Um dia, Deus falou com ele em um sonho e disse: "Você pode pedir o que quiser." E ele respondeu: "Quero ter a melhor sabedoria do mundo para poder governar um povo e ser muito sábio. Eu quero sabedoria." E Deus gostou do pedido dele, então Deus entregou para ele essa sabedoria. Claro que isso é um resumo do que houve. E assim, ele se tornou o homem mais sábio do mundo naquela época. Ele era um ótimo com comércio, negociação e começou a fazer muita riqueza.
Obviamente, ele já não ia ser pobre, porque ele já era rei. Mas ele começou a fazer muita riqueza além da que ele já tinha. Ele começou a investir por exemplo, em extração de sal lá no Mar Morto. Ele começou a trabalhar com isso. Uma curiosidade: você sabia que a palavra salário tem a sua origem no latim salarium, que significa pagamento com sal, em tradução literal, preço com sal. Na época fazia-se muito o pagamento com sal. Então, eles usam o sal realmente como se fosse salário das pessoas, mais ou menos isso. E ele, basicamente, tinha uma estação dessas, literalmente extraindo dinheiro do chão. Com isso, ele gerou muita riqueza. Ele começou a mandar esse sal para a Etiópia, para a Índia, e também ele comandava uma boa parte do comércio na Arábia. Segundo relatos baseados na Bíblia, Salomão chegou a receber 25 toneladas de ouro em apenas um ano. 25 toneladas de ouro, que equivale a 240 milhões de dólares, talvez não pareça ser muito dinheiro, mas levando em consideração a época em que Salomão viveu, estamos falando de muito dinheiro, muito mesmo. Salomão tinha inúmeros negócios, inúmeras fontes de riqueza. Estima-se que, em seu auge, ele teve 3.400 toneladas de ouro, que convertidos em dólar, quem sabe aí, ele pode ter tido alguns trilhões de dólares. Ele tinha um templo construído de ouro. Inclusive, o primeiro templo feito para Deus em Jerusalém foi feito por ele. Construiu um templo gigantesco, o qual levou 7 anos para ser concluído. Negociou com o rei de Tiro, uma região conhecida como Irã ou Irão, estabelecendo uma forte conexão com a família do rei. Salomão, por sua vez, negociou muito bem com ele, chegando até a trocar 4 toneladas de ouro por terras, muitas terras. Salomão possuía um terreno fenomenal, que abrangia uma vasta área gigantesca. Então Irã, que estava fazendo negócios com Salomão, enviou para Salomão vários escravos que ele tinha, várias pessoas para trabalhar para Salomão na construção desse grande templo. E o Salomão dava em troca óleo e alguns grãos que ele tinha também demais, porque ele levava sal para vários locais e trazia muita coisa em troca. Isso foi um dos negócios que mais fez ele gerar riqueza. Por ser muito sábio, Salomão tinha muita moral e, consequentemente, ganhava muito ouro. Talvez o episódio mais famoso da história de Salomão seja o episódio do início da época. 2 mulheres haviam dado à luz no mesmo dia e moravam juntas. Uma dormiu em cima do filho e o matou. Durante a noite trocou seu filho morto pelo filho vivo da outra. Para resolver o caso, foram até Salomão, e uma dizia que o filho vivo era o seu e a outra também. Lembrando que isso aqui é apenas um resumo, pois bem, o rei mandou cortar o filho ao meio, dando metade do filho a cada mulher. Uma das mulheres concordou e a outra não. Disse que poderiam dar a criança a outra mulher, mas que, por favor, não matassem o menino. Salomão concluiu: isso é uma mãe de verdade que ama o filho ao ponto de entregar outra pessoa para poupá-lo da morte, e entregou o filho à sua mãe verdadeira. Caso que lhe gerou muito respeito entre seu povo. O nome Salomão gerava muita expectativa nas pessoas devido ao seu grande respeito e fama. Lembra que eu estava falando desse Hiram? Esse Irã também foi um cara que indicou outro cara muito importante, que é Hiram Abif, que é um outro Irã. Ele é um cara que é símbolo dentro da maçonaria. Na comunidade maçônica se fala muito dele, pois ele era um maçom. Ele foi o cara e os arquitetos do Templo de Salomão, que é um dos templos mais requisitados. Em um ponto de sua vida, Salomão começou a gastar sua riqueza com mulheres. Essa é verdade que tinha uma, porque já tinha 700 mulheres no seu harém e tinha cerca de 300 concubinas, tipo 1000 mulheres. É muita mulher para um cara só, não é? O que você acha? Me diga aí nos comentários. Ele tinha 1000 mulheres, todas cobertas de ouro, com as roupas mais caras, com os adornos mais caros. E essas mulheres, algumas delas, começaram a distanciar ele de Deus, segundo o que é dito pela Bíblia.
E assim, quando foi distanciado de Deus, ele perdeu a sabedoria, e os filhos dele, que seriam sábios, também perderam a sabedoria. E os filhos dele, que são Roboão e Jeroboão, que são dois, então dividiram o reino. O reino foi indo até que quebrou de vez. O reino quebrou, e em 5 séculos depois, tanto o templo quanto o palácio onde existia Salomão foram destruídos. Depois até foram reconstruídos, mas foram destruídos novamente no ano 70 depois de Cristo. Depois disso, ficou só o muro, o famoso Muro das Lamentações. História muito interessante e cheia de conhecimento, não é mesmo? Enfim, depois desse breve resumo, talvez não tão breve assim, mas conhecimento nunca é demais, iremos aos 7 princípios do rei Salomão. Chega de estudar quem tem dezenas de milhares de dólares, quem tem milhões de dólares, quem tem bilhões de dólares. Agora iremos estudar quem tem ou teve trilhões de dólares. Rei Salomão, a pessoa mais sábia e rica que já habitou este planeta. Antes de começar com os princípios que eu separei aqui, que Salomão nos ensina, eu gostaria de te pedir uma coisa muito importante. O seu like, é claro, não custa nada para você e ainda ajuda nosso canal a crescer e disseminar conteúdo de qualidade pelo YouTube. E não esqueça de comentar o que está achando do vídeo. Salomão escreveu o livro dos Provérbios. É um livro incrível, especialmente se você busca sabedoria. Aumentar o seu nível de sabedoria e discernimento para melhorar várias áreas da sua vida. Sem mais delongas, vamos começar aqui com o primeiro princípio. O primeiro princípio é: a sabedoria condena o falso mérito. Vamos lá, o que é mérito? Mérito tem a ver com você conquistar alguma coisa porque você agregou valor de alguma forma. Então a gente faz um vídeo aqui, chega para 1 milhão de pessoas, e o editor fez a edição desse vídeo. Esse vídeo foi editado, não é? Esse vídeo foi bem editado, com um roteiro bem elaborado e chegou até você. Então esse vídeo ele foi muito bom, agregou valor para você, ele traz um resultado, isso é mérito. O que é um falso mérito? O falso mérito é quando você quer alguma coisa sem merecer de fato. Por exemplo, você está em um emprego onde trabalha 9 horas por dia e você acredita que merece ganhar mais, simplesmente porque sim, sem levar em consideração se o seu trabalho realmente é tão difícil ou vital assim. Ou tipo, você ganhou na Mega Sena, mas não dá para ganhar sem jogar, pelo menos ele jogou, mérito dele ter apostado, e que merece. Não, estatisticamente falando, impossível, não tem mérito nisso daqui. Então, falso mérito é isso aí, quando você não agregou valor e isso aconteceu, ou quando você acha que merece sem agregar valor o suficiente. Quando você trabalha numa empresa, por exemplo, você não agregou valor, você não teve resultado, mas por uma questão de politicagem ali, uma coisa meio ilícita, às vezes conseguiu o dinheiro, isso é um falso mérito. E por que a sapiência reprova o falso reconhecimento? Porque se você não possuir discernimento, esse resultado que você obteve sem produzir algo em retorno, ele se evapora. É apenas observar o número de indivíduos que participam na loteria e falham, porque não vale a pena receber algo sem estar pronto para isso. Não sendo alguém que possua sabedoria, porque você não vai manter essa riqueza consigo. Então não adianta, a única rota é a rota da sabedoria. Se você não se tornar mais esclarecido, você vai perder o que você alcançou sem esforço. Segundo princípio, quem não busca sabedoria tropeça no desconhecido. O que significa isso? Significa que quando você não busca sabedoria, em alguns casos conhecimento, o que acontece é que você trilha um caminho e você, pela falta de sabedoria, de você não ter conhecimento, que são duas coisas diferentes, e você está tendo um caminho que você não sabe para onde vai, você vai tropeçar. Você sempre tropeça no caminho. Aliás, já vai aqui uma grande dica que é: você nunca pode dar sozinho, porque se você não andar sozinho, quando você tropeçar, você vai ter alguém para segurar. Mas nesse caminho,
O que acontece se você não sabe para onde está indo? Você vai tropeçar várias vezes e sem a sabedoria, conhecimento, você não sabe o que te fez tropeçar. Então, se você vai investir o seu dinheiro e você não tem conhecimento, você não tem a sabedoria. Você vai errar. Só que às vezes você vai achar que errou, porque o dólar caiu, ou porque o dólar subiu, ou porque a China fez tal coisa, ou porque mudou tal coisa na política. Entretanto, em algumas situações, o verdadeiro problema pode residir na falta de conhecimento, resultando na incompreensão de decisões financeiras inadequadas. Pessoalmente, já cometi diversos erros financeiros, inicialmente atribuindo-os a uma causa específica, apenas para descobrir mais tarde que a raiz do problema era outra, graças ao meu empenho em estudar e aprender com essas experiências. Terceiro princípio é a insensatez. Você sabe que uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é o seguinte: quando você sabe o que deve fazer e você não faz, você é aquela que, quando consciente do que deve realizar, opta por não fazê-lo. Se não tem ciência do que fazer, é tida como ignorante. Muitos espectadores deste vídeo podem refletir: uau! Como seria ter assistido a este vídeo quando mais jovem? Então elas não investiram porque eram ignorantes. A pessoa que sabe que tem que investir e mesmo assim não o faz é insensata. Uma pessoa acima do peso que sabe que precisa se exercitar e fazer dieta e mesmo assim não o faz é uma pessoa insensata. Por exemplo, então tenha disciplina, pois dizia Salomão: a disciplina é a ferramenta para combater a insensatez, pois sem disciplina você fura a dieta, você deixa de investir para gastar o dinheiro com supérfluos, ou até mesmo gasta o dinheiro em apostas de joguinhos de cassino, que eu sei. Brincadeiras à parte, vamos para o quarto princípio. O quarto princípio é o princípio da preguiça. Olha só, as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: aquela pessoa que é preguiçosa e não sai do lugar, que procrastina em tudo, que enrola para fazer tudo, costumam adiar tudo, desde o dia em que vão investir, até mesmo no dia em que vão começar a academia. O sucesso não aceita a preguiça. Em outras palavras, é isso porque a preguiça empobrece o homem. Quinto princípio: plante suas sementes e não dependa apenas de uma delas. Vamos lá, você sabe o que é convexidade? Convexidade é algo convexo. Uma ação pode virar pó ou multiplicar por várias vezes. O problema é que se você investe em uma única ação, se ela cair, você perdeu 100% do que tinha. Por isso é necessário você diversificar seus investimentos. Se você investiu em 10 ações, uma caiu 100%, 8 dobraram o valor e um se mantém no mesmo patamar, você não terá prejuízos. A semente é a metáfora de você plantar para colher depois. Qual é o problema aqui? Muitas pessoas querem só o fruto. Sabe aquele parente que pega e pede dinheiro emprestado para você? Ele só está pegando o fruto. Ou aquela pessoa que trabalha numa empresa e só fica com um pouquinho do resultado, ela se contenta com isso. Ela precisa sempre viver daquele fruto. Nunca está plantando, nunca sobra para plantar, ou ela nunca tem para investir antes de consumir o fruto, porque é assim que a pessoa sobrevive. Mas se não sobrar as sementes para você plantar, você não consegue crescer e fica no ritmo de dependência do que você está fazendo. É por isso que você tem que sempre plantar sementes diferentes. Porque às vezes uma semente não vai crescer, mas outra vai. Essa crescerá e te dará muitos frutos. E se você seguir o fluxo, alguns desses frutos você come e outros você pode replantar. É assim com os investimentos. Uma parte são dividendos no futuro que a gente utiliza para sobreviver, outra parte a gente deixa para investir. Sexto princípio de Salomão: trabalhar duro nem sempre é suficiente. Por quê?
porque o esforço faz parte da trajetória que vai te trazer prosperidade. Por outro lado, só trabalhar não é o suficiente. Se você não agregar valor e não escalar o que você faz, não adianta nada. Você precisa ter o mérito. O mérito tem mais a ver com quanto você ganha do que com o esforço que você coloca. Mas é claro que na equação o esforço vai potencializar o resultado que você vai gerar e logo o resultado que você vai ter. É aquela velha máxima: se você cavar um buraco, e daí? Você vai estar todo suado, cansado, sujo, mas não agregou valor a ninguém. Esse é o ponto. Você precisa agregar valor. Você precisa estar no ambiente meritocrático e você precisa escalar o que você faz. O sétimo e último princípio é que sabedoria não é conhecimento. Então a gente pode olhar para várias pessoas que investem na bolsa, elas têm muito conhecimento, as pessoas têm muito conhecimento mesmo. Quando você conversa com uma delas, você se sente burro. Minha nossa, eu não sei nada. Eu usei tanto tempo para não saber nada. E a pessoa sabe muito mais que você. Ela é cheia de conhecimento. Mas não significa que ela vai ser a melhor investidora no longo prazo, porque você também precisa de sabedoria. A sabedoria tem a ver com algo muito mais do que conhecimento. Tem a ver com a sua experiência, tem a ver com a prática, a ação. Sabedoria é colocar o conhecimento na prática e ter bons resultados. E isso só acontece quando você tem experiência prática nas coisas que faz. O conhecimento apenas é algo teórico. Vira sabedoria apenas quando você coloca na prática e gera bons frutos. Imagine que você quer tirar sua carteira de motorista sem fazer aulas, alegando que já sabe dirigir muito bem, pois você é o melhor jogando GTA. Sim, você, teoricamente, tem um bom conhecimento em dirigir um carro ou uma moto. Mas na prática funciona? Não, pois você nunca dirigiu um carro real na prática. Teoricamente você pode ser o melhor, mas na prática, acredito que nem tanto. Espero que me perdoem pela analogia simplista, mas o meu intuito aqui é deixar as coisas mais claras e fáceis de entender o máximo possível. Esses são os 6 principais conselhos de Salomão para quem quer ser rico e sábio. Anote cada um deles. Aquele que anda com os sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acaba na ruína. Provérbios 13, versículo 20. Na história humana, a palavra sabedoria sempre estará associada ao nome de Salomão. É impossível dissociar os dois. Provavelmente Salomão é o pai de toda a literatura de desenvolvimento pessoal. Portanto, é essencial que você conheça esses conceitos hoje. O rei Salomão, o homem mais rico e sábio da história, afirmava que existe uma estreita relação entre a verdadeira sabedoria e a verdadeira riqueza. E para nosso benefício, Salomão escreveu um tratado real de sabedoria para todos aqueles que desejam viver uma vida próspera. Se você absorver as verdades presentes neste vídeo e aplicá-las em seu dia a dia, seguirá pelo caminho seguro em direção ao sucesso pessoal e financeiro. Assim como nos dias de Salomão, todo o povo ia com ele para aprender a ser bem-sucedido e prosperavam. Faça o mesmo, aprenda esses segredos de Salomão e você prosperará. Vamos lá. A maioria de nós tinha esse sonho desde a infância. Encontrar um tesouro escondido, algo valioso que transforme nossas vidas, algo para preencher nossa existência de significado, algo para preencher nosso vazio. A sabedoria é esse tesouro do qual Salomão fala. Vamos transformar o sonho em realidade. Você vai progredir, ser feliz, ter riqueza. Este é o destino daqueles que seguem a sabedoria do rei Salomão. Embora não sejam segredos, são verdades absolutas, verdades que cada pessoa primeiro deve aprender e depois seguir. Então irei compartilhar os 6 segredos da riqueza e da sabedoria de Salomão. Mas antes, eu quero saber se você realmente quer ser rico. Então comente assim: eu serei rico e sábio igual a Salomão. Apenas comente isso: eu serei rico e sábio igual a Salomão. Agora que você já comentou, vamos continuar.
Segredo de Salomão número 1. Se você não sabe para onde está indo, terminará em qualquer outro lugar. Afirme seus planos com bons conselhos. Entre na batalha com uma boa estratégia. Provérbios 20, versículo 18. Você tem clareza sobre onde quer chegar na vida? Está indo em direção a esse destino ou se afastando dele? Ou simplesmente está cambaleando pela vida? O segredo fundamental, o segredo número 1 para triunfar na vida, é simplesmente este. As pessoas de sucesso sabem onde querem chegar e têm um plano para chegar lá. Pare por um momento e faça a seguinte pergunta a si mesmo. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Feche os olhos e pense, imaginando a situação para daqui a 10 anos. Em sua situação financeira, quanto dinheiro você estará ganhando daqui a 10 anos? Em sua profissão, em sua família, como será a relação com seu parceiro e seus entes queridos? Em seu estilo de vida, como será sua casa e seu automóvel? Em sua condição espiritual, em que sentido será sua relação com Deus diferente da de hoje? Nunca subestime o poder da ação de sonhar. Todos os indivíduos bem-sucedidos são grandes sonhadores. Embora alguns sonhos morram, outros os nutrem e os protegem. E embora os sonhos sejam muito importantes, não são suficientes para mudar sua vida. Um sonho sem um plano é apenas um desejo. Você precisa de um plano específico, um plano que o levará de sua situação atual a uma situação de liberdade em suas finanças, realização em sua vida familiar, sucesso em sua profissão e intimidade com Deus. Imagine onde quer estar daqui a 10 anos e agradeça por isso. Construa sua vida com base no conhecimento e tenha um propósito digno na vida. Formular objetivos claros e estabelecer metas específicas que o levem ao destino desejado são os segredos básicos e fundamentais para alcançar um sucesso extraordinário. Segredo de Salomão número 2. Cuide de sua mente mais do que qualquer outra coisa no mundo, pois é fonte de vida. Provérbios 4, versículo 23. Sua mentalidade determinará sua realidade. Aquele que segue a maioria terá um resultado comum. Então, descarte o pensamento ordinário para alcançar o resultado extraordinário. Se nosso presente é diferente do nosso passado, nosso futuro será diferente do nosso presente. Precisamos mudar nossa mente se quisermos um destino diferente. Temos que mudar a rota. Não podemos fazer o mesmo e esperar resultados diferentes. A prosperidade pertence aos justos. Eles são os donos legítimos. Os justos são a base de toda a prosperidade. A prosperidade é como uma árvore com seus frutos bons e suas raízes são justiça. Se você quiser mudar os frutos, primeiro terá que modificar as raízes. Viva honestamente, sem se envergonhar de si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Segredo de Salomão número 3. O obstáculo da riqueza. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Pare de pensar nisso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Criam asas e voam como águias pelo céu. Provérbios 23, versículo 4. A riqueza deve ser uma consequência, não uma obsessão. Você pode ter notado que quando estamos obcecados com algo, parece mais difícil alcançá-lo. Por outro lado, há coisas que não queremos e vêm até nós rapidamente. Parece que há uma lei que diz: quando você cobiça, ela foge de você, e quando você menospreza algo, chegará até você. Essa lição de Salomão não é fácil de explicar, mas a verdade é que, para quem a entende, sempre funciona. Se você quer ter sucesso e riqueza, por favor, não corra atrás delas. Busque as riquezas interiores e as riquezas exteriores se tornarão apenas uma consequência. Não coloque o carro na frente dos bois, não funcionará. Se fizer isso, a riqueza será apenas uma ilusão, uma miragem no caminho. Nunca adie sua felicidade, seja grato e feliz neste dia. O sucesso e a riqueza são habilidades que podem ser aprendidas. Você pode aprender a triunfar em qualquer coisa, sem precisar persegui-los cegamente.
Segredo de Salomão, número 4, a chave mestra. Quando Salomão fala da sabedoria, parece que está falando de uma pessoa. A sabedoria era muito especial para ele. Salomão amava a sabedoria e a sabedoria amava Salomão. Sabedoria significa qualidade de saber, conhecimento profundo das coisas, conhecimento adquirido ou natural, uma grande quantidade de conhecimento, ciência, educação ampla e variada, retidão, justiça. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa. Você gostaria de ser amado pela sabedoria. Primeiro tem que amar a sabedoria. A sabedoria não é pobre. Na verdade, a sabedoria possui todas as riquezas. A função da sabedoria é dar sucesso. É a verdadeira fonte de todos os sucessos. Não há nada que a sabedoria não possa alcançar. A sabedoria é o melhor amigo que podemos ter. É a inteligência capaz de transmitir novas forças, capaz de suprir todas as nossas necessidades, ajudar e fortalecer-nos a cada dia. Por isso, peça a Deus por sabedoria antes que por apenas riqueza, pois o poder dos homens cresce com o aumento de seus conhecimentos. E essa é a chave mestra que abrirá todas as portas. Segredo de Salomão, número 5, a origem da ruína. Aquele que guarda a sua boca protege a sua vida. Quem fala demais vai à ruína. Provérbios 13, versículo 3. Quem cuida de seus pensamentos, palavras e ações está fazendo um bem a si mesmo. Temos que cuidar de nós mesmos. Nossa vida é como um belo jardim, mas um jardim que precisa de atenção. Se não o cuidamos, é provável que se torne um matagal autêntico, cheio de espinhos, espinhas e animais, um terreno completamente descuidado, feio e abandonado. Quanto mais você domina seus pensamentos, emoções, impulsos, palavras e ações, mais estará protegido contra a ruína. Tenha especial cuidado com que palavras alimenta a sua mente a cada dia. Cultive bons pensamentos, fale boas palavras e direcione sua energia positivamente. Segredo de Salomão, número 6. Caminho para a abundância. A mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Quem recolhe no verão é homem sensato, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Provérbios 10, versículo 4. Se você deseja abundância, não pode ficar parado. Nada vem do nada. Para cada resultado, há uma ação. O que o separa do seu sonho é a ação. É necessário fazer algo para alcançar seu sonho e caminhar com perseverança em direção a ele, mesmo que os ventos sejam contrários e outros tentem dissuadi-lo. É preciso cruzar a ponte. E a disciplina é a ponte entre as metas e o sucesso. Salomão chama essa ponte de diligência. Ele acreditava que com diligência poderíamos alcançar tudo o que desejávamos e sem diligência nada seria alcançado. Também poderíamos chamar essa ponte de perseverança. A perseverança é a distância entre um sonho e sua realização. Sem perseverança, nada é alcançado. Então, como desenvolver a perseverança? Podemos desenvolvê-la através da paixão. Sem paixão, não há perseverança. Toda ação precisa de um motor, uma motivação, e a motivação é o combustível para a ação. Ninguém pode deter um homem motivado. O medo do fracasso é apenas um obstáculo para o verdadeiro aprendizado. Quem não está disposto a cometer erros, também está disposto a não aprender. Nunca se envergonhe de tentar e aprender algo, mesmo que fracasse, porque aquele que nunca falhou, nunca tentou nada. Se olharmos para a história, todas as grandes realizações e descobertas no campo científico e tecnológico se devem principalmente aos inúmeros experimentos falhados de cientistas e pesquisadores. Por exemplo, Thomas Edison falhou em mais de 1000 experimentos para criar a lâmpada elétrica. Em outras palavras, teve mais de 1000 fracassos antes de finalmente ser um vencedor. Considere Deus como a fonte de tudo. Tenha em mente que esse é o primeiro princípio da sabedoria de Salomão.
E por último, se você quer o que nunca teve, faça o que nunca fez antes. Comece hoje. E você que assistiu até aqui, parabéns. Você é uma pessoa muito dedicada, então me deixe saber quem é você. Só há um jeito de descobrir, basta você comentar assim: eu fiquei até o final. Quando eu ver esse comentário, saberei que você é uma pessoa persistente e vou dar um coraçãozinho no seu comentário, porque sei que você será um grande sábio e milionário. Agora está aparecendo na sua tela 2 vídeos que preparei exclusivamente para você. Se você assistir qualquer um desses 2 vídeos, aprenderá coisas que nunca viu em toda a sua vida. Então não perca essa grande chance de aprendizado, clique em um dele e vá assistir. Faça isso agora.